Glórias a Deus, amém. Que bênção podermos estarmos aqui mais uma noite para louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Quantos estão felizes por poder chegar aqui nesse lugar? Isso é um presente, nós podermos estar aqui nesse lugar reunidos com esse propósito de louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. E eu quero dizer para você que você não veio aqui à toa, mas Deus tem algo para fazer na sua vida. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, tá bom? Você pode deixar o seu nome depois ali na recepção, seu pedido de oração. Depois, se você quiser também falar conosco, no final do culto, eu e o pastor estamos aqui à sua disposição em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com a sua vida. Estou procurando aqui. Ai, glórias a Deus. Fala assim: Deus é bom. Deus é fiel. Ele é maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui, para adorar esse Deus. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor, nesta noite eu quero te dar graças, Deus, pela tua palavra. Que tu venhas falar ao nosso coração, Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus, que teu Espírito, ó Pai, possa nos convencer do juízo e do pecado, Senhor. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação do céu para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nesse dia, né? Que muitos, comemoração Dia das Mães. Quem está com a sua mãe aí? Levanta as mãos. Glória a Deus. Quantas mamães nós temos aqui? Levanta as mãos. Vamos dar um forte aplauso para essas mulheres honradas, abençoadas. Que o Senhor abençoe sua vida. É uma dádiva, né? É um dom ser mãe, né? É um presente de Deus mesmo, né? E amém, glória a Deus. E hoje eu tenho algo para compartilhar com você. Tem uma mensagem com o tema sobre decisão. É o momento que foi colocado essa responsabilidade de estar trazendo essa palavra. O Senhor colocou no meu coração sobre decisão. Você tomou uma decisão para chegar aqui nesse culto hoje, não foi? Você teve que decidir. Talvez foi para o churrasco, comeu muito frango, muita macarronada, deu aquele soninho, mas você falou: eu vou ao culto. Você decidiu, outros decidiram ou fizeram outras escolhas. Então a decisão, ela faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida. Todos os dias será um dia de decisão. Amanhã, segunda-feira, você vai precisar acordar e vai decidir o que você vai fazer, né? Muitos vão decidir ficar numa cama chorando. Outros vão decidir se levantar e falar: eu não vou ficar mais nessa cama chorando. Eu vou me levantar, eu vou me erguer. Alguns vão decidir tantas e tantas coisas. Então, a decisão, ela faz parte da nossa vida. E eu quero dizer para você que é mãe, para você que é mulher, para você que é homem, ser curado é uma decisão também. E eu quero dizer para você: decida ser curado na sua alma. Ser uma igreja curada, ser alguém curado nas suas emoções, é uma decisão. Fala assim: decida ser curado. Gente, isso é algo que nós vamos aprender a nossa vida inteira, não é não? Todos os dias nós vamos passar por situações emocionais. Hoje mesmo, talvez você que chegou aqui viveu algo na sua vida. Talvez você que não tenha mais a sua mãe, ou talvez você esteja brigado com a sua mãe, ou talvez a sua mãe esteja longe, distante. Várias situações que nós passamos no nosso dia a dia.
nos vai fazer decidir optar em sermos alguém doente, ou seja, triste, alguém emocionalmente fragilizado ou alguém totalmente curado. E o primeiro ponto para nós sermos alguém curado é vencer a rejeição. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vença a rejeição. Você passou por rejeições nessa semana, nesse dia. Você está aqui para ouvir isso. Vença a rejeição. Sabe, é algo que muitas vezes vai fazer parte da nossa vida. E eu quero que você abra na sua Bíblia, em Gênesis 37, versículo 4. Gostaria de falar de uma pessoa que venceu suas rejeições. Ele decidiu: eu não vou ser alguém ferido, eu vou ser alguém curado. Gênesis 37, 4 fala de uma pessoa, de um homem que eu gosto muito, chamado José. Já está aqui projetado. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Então, essa aqui está falando, e não podiam falar com ele pacificamente. Nessa passagem está falando sobre José, um filho predileto, amado do seu pai, uma casa com muitos irmãos, e aquele filho ali era o filho preferido do papai. Porém, algo era ruim na vida dele, era amado do pai dele, porém, rejeitado pelos seus irmãos. Por ele ser preferido, predileto e amado, ele precisou suportar e vencer as rejeições dentro da sua família, no meio dos seus irmãos, porque os seus irmãos viam que ele tinha privilégios, via que ele era alguém que se destacava e que o caçulinha do papai, paparicado, e os irmãos, a palavra fala que eles o odiaram e não conseguiam ter paz com ele. Falava com ele como: vai para lá, seu chato. Brigavam com ele talvez o tempo inteiro. José, ele precisou enfrentar rejeição e decidir ser alguém curado. A primeira decisão que nós vamos tomar hoje, ao você entrar aqui nessa casa, que é a casa de Deus, é decidir ser alguém curado. Decida isso na sua vida. E José, para sermos curados, vamos precisar, em primeiro lugar, vencermos a rejeição, tá? Nós precisamos vencer. Nós temos que entender que nem sempre nós vamos ser aceitos, E não ser aceito não nos dá o direito de ficar acumulando lixos emocionais. Mas eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa daquele meu irmão, eu sou assim por causa daquela pessoa que falou palavras para mim. Não permita ser alguém ferido, decida hoje ser alguém curado, vença as suas rejeições. Então José decidiu vencer as suas rejeições. Há um preço para nós sermos, para ser pago. Deus, ele nos ama. Fala a pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. O seu Pai Celestial te ama. Você é filho predileto, amado. Não há motivos para acumular esse lixo emocional, de viver as rejeições na sua vida. Não há motivo. Se nós temos um Pai que nos amamos, isso já é o suficiente, Aquela canção: tu és o suficiente, a tua presença me basta. Então, não faça do seu coração um armazenamento de sentimentos, de emoções, inveja, revolta. José poderia ser um homem todo revoltado, Poxa, meus irmãos não me tratam bem. Ele poderia ser todo revoltado, porque ele era invejado pelos seus irmãos, mas isso não fez dele uma pessoa doente emocionalmente. Ele decidiu ser um jovem curado, um homem curado, e por isso ele avançou na sua vida. Então eu quero dizer para você, o primeiro passo: vença a sua rejeição, saiba quem você é, tenha a sua identidade curado, saiba que você é especial. Fala a pessoa que está ao seu lado: você é especial.
Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas você é especial. Aceite-se. Muitas vezes a rejeição vem de nós mesmos. Nós mesmos queremos nos rejeitar pela maneira que nós somos. Nós não aceitamos o nosso comportamento, não aceitamos alguma coisa em nós que nós não gostamos. Mas você chegou aqui nesse lugar para poder ouvir isso da parte de Deus, não da parte da pastora. Vença a rejeição na sua vida, você é especial. E em segundo lugar, a segunda decisão que em nome de Jesus você vai tomar, decida se posicionar nos seus chamados diante de Deus. E eu quero falar de uma mulher comum, talvez, uma mãe, talvez como eu e como você, mas que tomou uma posição, sabe? E esse posicionamento que ela tomou fez uma diferença não só dentro da casa dela, como em toda a sociedade, porque Deus colocou ela numa posição, sabe, diferenciada das mulheres daquela época e da cultura daquela época. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Segundo ponto, segunda decisão que você vai ter que tomar. Decida se posicionar no seu chamado. Nesse texto nós vamos falar sobre Débora. Como eu gosto de falar dessa mulher, sabe? Porque eu penso assim, Débora era uma mulher comum como eu sou comum. Ela era uma mulher comum, mas que tomou um posicionamento dentro daquilo que Deus chamou. E por isso Deus levantou ela e destacou e fez algo tremendo ali naquela época. Juízes 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Dia das mães, né? Deus quer levantar mães aqui, mas mães profetas, mães, sabe, adoradoras, mães juízas, mãe que se posiciona tanto no reino de Deus como na sociedade. Porque Débora, ela se posicionou não somente na casa dela, dentro da sua família, como ela se posicionou também na sociedade, porque ela começou a ser reconhecida como uma autoridade política daquela época. Ela não era qualquer uma mulher, ela foi levantada, tanto é que a Bíblia fala que ela era esposa de Lapidote, ou seja, ela tinha um esposo, ela tinha uma casa, e eu acredito que ela se refere que ela se levantou, se posicionou como mãe, porque ela sabia muito bem o que era ser mãe. Qual a mulher que não sabe o que é ser uma mãe? Mesmo as crianças, minha filha de 4 anos, ela já fala minha filha, já pega a boneca e já fala que minha filha, já brinca de carrinho. Então a mulher, ela tem esse dom. Então quando se fala, não se fala apenas do sexo feminino, mas quando se fala de mãe, está falando também da questão de geração, de gerar. Né? Saber que os homens também podem gerar, você também pode gerar. Ou seja, está falando da questão espiritual. A igreja, nós como igreja, precisamos ser uma igreja que se posiciona e que está pronto para gerar os propósitos de Deus aqui nessa terra. Isso é só para as mulheres, é para os homens também vai gerar. E no reino de Deus há um ventre espiritual aí na sua vida. Você precisa gerar através de oração, gerar a sua família, gerar ali através de oração na sua casa, gerar o seu ministério. Então Débora falou assim, clamar às nações, até que eu me levantei. Será que hoje você está decidido também a se levantar, sabe, a se posicionar da maneira que Deus quer para que você faça a diferença? Talvez você vai fazer a diferença lá no seu trabalho. Né? Talvez você fale, eu vou me levantar aqui, vou me posicionar e vou fazer a diferença, e Deus vai me usar. E Deus vai me usar para quê? Para libertar aqueles que estão cativos, para libertar aqueles que estão oprimidos. Deus deseja de cada um de nós um posicionamento, mas é necessário uma decisão. Né? Não adianta nós ficarmos em cima do muro. Será que eu não? Eis-me aqui, envia aquele ali. Não, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías falou. Ela falou até que ela não falou até que minha filha se levantou, até que
meu esposo se levantou. Não, até que eu me levantei. Existem coisas que Deus requer de você, e muitas vezes nós estamos esperando o outro. Eu estou esperando o meu esposo, eu estou esperando o meu filho, eu estou esperando aquela outra pessoa. E Deus está querendo levantar quem? É você. Então Débora fala assim, até que eu me levantei como mãe em Israel. Ou seja, mãe, quando se fala em mãe, nós pensamos o quê? Mãe é aquela que cuida, mãe é aquela que gera, mãe é aquela que nutre. Não é verdade? Que dá alimento. Eu fico falando, gente, eu acordo mãe, até de noite. Aí minha sogra fala, um dia você vai sentir falta. Um dia você vai passar, você vai... Eu falo assim, tem minha casa, minha vida. Aí eu falo, minhas filhas, minha vida. Meu Deus do céu. É de manhã, é de tarde, é de noite. Mas, glória a Deus por isso. Realmente vai ter um tempo que há fases e fases na nossa vida. Agora, quando se fala na nossa vida espiritual, Deus ele está nos chamando sim para ser mães, se posicionar, para gerar, para estar pronto para nutrir pessoas. Será que você está pronto para cuidar de vidas? Nós estamos aqui vivendo um tempo tão maravilhoso na nossa igreja, onde nós estamos gerando as nossas células, gerando vidas, gerando pessoas. Nós levantamos novos líderes e até o final do ano vai ter mais líderes, amém? Mais casas vão se abrir, sabe? Por quê? Porque mais pessoas vão se posicionar, decidir e dizer assim, epa, até que eu me levantei como mãe aqui em Realengo, fazer a diferença ali na minha família, fazer a diferença ali no trabalho, fazer a diferença ali dentro da minha escola. Eu vou me levantar e eu vou me posicionar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então Débora, ela estava dizendo que ela estava tomando um posicionamento. A palavra de Deus fala que ela era uma autoridade em Israel, uma juíza. Ela começou a tomar uma posição de uma figura política. Ela era esposa de Lapidote. Lapidote, um homem conhecido, uma autoridade. Mas chegou um momento onde Deus queria usar aquela mulher. E a palavra de Deus fala que ela ficava atendendo debaixo da palmeira. Eu imagino que é próximo, resolvendo os problemas das pessoas. Qual o problema? Você precisa fazer isso daqui, meu filho. Pronto, pode ir embora, que está resolvido o seu caso. Então, ela era uma juíza. Deus começou a levantar aquela mulher como uma figura, com autoridade, uma figura política, ou seja, deu autoridade. E a gente sabe que chegou um certo momento onde o povo de Israel já estava vivendo uma opressão há 40 anos. E Deus começa a levantar aquela mulher para ser uma libertadora daquele povo. Deus começa a ministrar e a levantar ela e a requerer algo a mais dela. E ela precisou tomar uma decisão. Então, muitas vezes, Deus nos chama para essa decisão. Juízes 4:4. Deus quer contar comigo e com você para fazer essa diferença. Sabe, a palavra de Deus fala que a mulher que é sábia, ela vai tomar o governo da sua casa. Ou seja, Deus também tem, você que é mãe, Deus tem um governo para colocar nas tuas mãos. Deus tem uma autoridade. É um privilégio ser mãe, né? Já que é o dia das mães, então vamos puxar um pouquinho a sardinha para as mães. Você que não é mãe ainda, um dia vai ser mãe. Enfim, precisamos tomar esse posicionamento em Deus, né? E Deus deseja fazer com que você tome posse dessa verdade na sua vida. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela era também uma profeta. Olha só quantas e quantas atribuições para aquela mulher. Ela era uma profeta, né? Profetizava ali sobre o povo de Israel. Ela dava conselhos. Ela fez diferença na sua época. Deus também deseja te levantar, mas decida hoje tomar um posicionamento. Se nós não nos posicionarmos, como Deus vai nos usar? Como Deus vai nos usar dentro da nossa casa, na nossa igreja, aonde nós estivermos, se nós não tomarmos um posicionamento espiritual, não há como Deus usar a nossa boca, nos usar da maneira que nós somos. Deus quer contar com você e comigo. E a terceira coisa decida andar debaixo de autoridade.
Terceiro ponto. A terceira decisão que você vai tomar. A primeira decisão é você ser curado. Segundo, é você decidir tomar um posicionamento. O terceiro é decida andar debaixo de autoridade. Sabe, um conselho bom, ele pode salvar. A Bíblia conta que um conselho bom, ele pode salvar. Muitas vezes nós queremos ser independente até demais. Queremos andar sozinho. Uma andorinha só, como é que diz o ditado? Não faz verão. E quantas vezes a gente quer ser? Não quero saber de ninguém. Eu quero fazer tudo pela minha cabeça. Eu quero fazer tudo da minha forma. Decida viver debaixo de autoridade. Quais são as autoridades sobre a sua vida? Você tem Deus, se você tem os seus pais, as pessoas que cuidam de você, você tem seus pastores, você tem seus líderes. A melhor coisa é estarmos debaixo de autoridade. Sabe? Se nós estamos debaixo de autoridade, nós estamos protegidos. Sabe? A chuva, quando a gente sai na rua, né, tá chovendo granizo, então a gente tem que se proteger, senão vai se machucar. Não é verdade? Então, nós precisamos dessa proteção, cobertura, autoridade espiritual. Fala de proteção para a nossa vida, fala de conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, muitas vezes a gente quer tomar decisões na nossa vida e nós não procuramos ouvir conselhos. A minha vida inteira, graças a Deus, né, eu me converti aos 12 anos e eu aprendi, né, fui aprendendo que ouvir conselhos era bênção para a minha vida. Claro que nós vamos tomar a nossa decisão. Não adianta, você ouve um conselho aqui, você ouve um conselho de pessoas que são suas autoridades, mas a decisão sempre vai ser nossa. A responsabilidade sempre vai ser nossa. Nós sempre falamos isso, eu e o pastor, quando vamos dar um conselho, nós falamos, nós vamos dar essa direção, mas você precisa decidir, porque a responsabilidade é nossa. Mas, muitas vezes, um conselho, ele pode salvar. Ele nos salva de um perigo. Ele nos livra de um laço de morte, né? Nos livra de algo que nós não estávamos enxergando. Mas, através daquele conselho, nós conseguimos enxergar. Então, a Bíblia fala sobre nós andarmos debaixo de cobertura. Então, decida andar debaixo de autoridade. 1 Reis 1:12. Por quê? Porque existem decisões, existem situações na nossa vida que são decisivas, não é verdade? Eu sempre converso, muitas vezes quando tenho a oportunidade de conversar com a minha filha, conversar com alguns jovens, eu começo a conversar e falo assim, gente, decisões que vocês tomarem agora vão repercutir lá no futuro, né? Lá no futuro, essas decisões da agora, vocês estão tomando agora, mas lá no futuro elas vão ser refletidas. Então é importante nós pensarmos agora que decisões nós estamos tomando. Então, quando muitas vezes somos mais jovens, mais inexperientes, precisamos estar debaixo de autoridade. Porque são pessoas que já andaram uma estrada, que já viveram, né, algo na sua vida. Então é importante aprender a ouvir, para podermos tomarmos decisões acertadas, de acordo com a palavra de Deus. Então, 1 Reis, capítulo 1, versículo 12, fala de uma mulher, né, que estava para tomar uma decisão. E aí ela ouviu um conselho, fala assim, vem pois agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Pode continuar. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe, não juraste tu, rei Senhor meu, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias, eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho. Vamos ficar até aqui. Então, o que acontece nessa passagem aqui? Fala sobre a mãe de Salomão. Ela foi aconselhada, por quê? Uma outra pessoa estava tomando o trono,
né, o lugar que era do filho. O filho dela era para reinar, mas o rei Davi já estava envelhecido, e um espertinho, como era Adonias, começou a querer tomar. Ninguém chamou, mas como o rei Davi não estava vigiando, o mundo já estava velhinho, não estava prestando muita atenção nas coisas, e ali sempre tem aquele espertinho que quer passar à frente do outro, e Adonias começou a reinar e começou a querer tomar o trono, mas a promessa não era dele, a promessa era de Salomão. E muitas vezes nós somos passivos dentro daquilo que Deus tem para nós. Deus tinha uma promessa para o filho, né, daquela mulher, que era que Salomão iria ser o próximo rei. E era uma coisa importante para ela, para o filho, ou seja, para a família, mas também para todo o reinado. Era uma decisão que ela precisava tomar, ouvir aquele conselho e fazer aquilo que estava sendo direcionado para salvar a vida dela, do filho dela e do reinado, todo aquele reinado. Porque se Adonias tomasse o trono, todos iam padecer. Então aquela mulher, ela precisava de ouvir um conselho. E ela ouviu aquele conselho, e ela foi até o rei Davi. E então, quando ela chegou para dizer a situação, o rei Davi rapidamente lembrou e falou: é verdade, ele vai ser o próximo rei. E ali Salomão começou a reinar, né? Como diz a palavra de Deus, depois você leia a Bíblia para você conhecer mais. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar decisões acertadas, estar debaixo de autoridade, estar pronto para ouvir um conselho, porque um conselho, ele pode salvar. Se aquela mulher não ouvisse aquele conselho, se ela não estivesse pronta para ouvir, ela poderia ficar na zona de conforto, vendo as coisas acontecerem, e o filho dela não ia herdar a promessa. E nada ia acontecer de diferente ali naquele lugar. E todos iam sofrer, por quê? Porque aquela mulher simplesmente foi uma mulher passiva. Então, quantas vezes nós, como mães também, somos pessoas passivas? E eu quero dizer para as mães que estão aqui, há uma promessa para os seus filhos. Sabe, a palavra de Deus fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Espera aí, a promessa, então toma posse. Seu filho pertence ao Senhor, sua família é do Senhor. A minha mãe, eu tenho um irmão que ele, durante muitos anos, ele foi viciado em drogas, né? E nesse tempo que meu irmão era viciado em drogas, bebia muito, minha mãe dizia assim para o meu pai ficava, né, nervoso com aquela situação, e minha mãe dizia assim: não tem importância não, isso daí vai ser um pastor. Aí meu pai ria da minha mãe e falava: meu Deus, essa mulher, ela não está bem não, como que ele vai ser um pastor desse jeito, só aprontando, só me fazendo raiva, só fazendo o que não presta, como que esse menino vai ser minha mãe, não tem importância não, ele vai ser um pastor, ele vai se converter, ele vai ser eu vejo ele um homem de Deus. Minha mãe sempre dizia isso para o meu pai. Meu pai teve um dia que falou assim: vem cá, escreve aqui na folha, escreve tudo, ela pode escrever tudinho aí que vai acontecer tudo isso. Ou seja, minha mãe, nenhum momento, ela abriu mão da promessa de Deus para a vida do meu irmão. Hoje, meu irmão é um crente chato. Ele é convertido, sabe? Não é um pastor, mas é um obreiro assíduo na casa de Deus. Sabe, ele vive integralmente para o Senhor. O ministério dele é resgatar aquelas pessoas assim que estão na rua, viciadas em drogas, estão moradores de ruas, pessoas que são mendigos. Esse é o ministério dele, assim, esse ministério árduo mesmo. Ele leva muita gente assim para Jesus. Ele fala: o vício tem cura, você pode ser liberto. Ou seja, ele ficou uma pessoa assídua na casa do Senhor. Por quê? Porque minha mãe tomou posse. Não, meu filho é de Deus, ele é do Senhor, eu não quero saber. E ele e ela, é a maior alegria dela, né? Quando ele vê, eles conversam sobre as coisas. Para ela, aquilo dali é um regozijo, é uma promessa que ela tomou posse e ela alcançou. Mas foram muitos anos de luta, de guerra, de oração. Mas ela viu a glória de Deus, ela decidiu
sabe, decidiu que Deus ia fazer. Ela tomou posse da promessa para a vida do meu irmão. E a minha outra irmã também, né? Que era solteirona. E minha mãe dizia assim, ela vai casar. Né? E todo mundo ria, falava, essa daí não vai casar de jeito nenhum, que era minha irmã caçula. Essa daí não vai casar. E ela dizia, nem ora por mim, que eu quero ficar solteira. Eu quero ter meu filho na independência. Ela dizia isso mesmo, sabe? Minha mãe, mas Deus vai colocar um homem para ela. E Deus abençoou. Minha irmã é casada, casou. E a gente viu realmente a glória de Deus. Minha mãe fala assim, ó, você cuida desse marido porque foi Deus que te deu, senão tu perde ele. E minha mãe ora, ela fala, para de orar, mãe. Vai todo mundo para a igreja. E minha mãe permanece orando, tomando posse da promessa. Então nós temos que decidir, sabe? Decidir tomar posse das promessas do Senhor para a nossa vida. Então aquela mulher, ela decidiu andar debaixo de autoridade. Ela decidiu receber o conselho. Você está recebendo o conselho? Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Toma posse das promessas do Senhor, sabe, você que é mãe, não desiste, como diz aquilo, mãe de joelhos, filhos de pé, e é verdade, sabe, não desista de gerar em oração, não desista de buscar pelo seu marido, pela sua família, pelos seus filhos, sabe, Débora, ela se posicionou como mãe de Israel, talvez você precise se posicionar como uma mãe também dentro da sua casa, sabe, decida isso na sua vida. É necessário nós termos essa proteção, nós termos essa aliança com Deus. Isso pode fazer toda a diferença na vida daqueles que nós amamos. E para nós finalizarmos, Juízes 1:15, decida sonhar, sabe? Decida sonhar. Porque que muitas vezes nós paramos de sonhar, nós paramos de querer algo que Deus quer nos dar. Existem coisas boas que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, sabe? Não desista de sonhar. Decida hoje, eu vou sair daqui para sonhar, para imaginar um futuro maravilhoso para a minha vida. Talvez você abra os seus olhos e você só vê frustrações, decepções, mas quando você fecha os seus olhos e você abre os olhos do seu coração na sua fé, você pode ver algo sobrenatural, Deus fazendo na sua casa, na sua família, na sua vida como um todo. Juízes 1:15, né, fala sobre, assim, de uma jovem, filha de Caleb. Ela recebeu apenas uma porção seca. Ela lhe disse assim, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Pode continuar. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, nessa passagem está falando sobre a filha de Caleb, Aquisá. Essa menina, né? Ali no momento da terra, quando todos passaram e foram conquistar a terra, Caleb foi um daqueles que perseverou e que conquistou a terra. E ali tinha uma filha. E ali foi feita a repartição para todos os filhos, tinham direito às suas heranças. E a herança dela foi uma terra seca. E ela poderia estar satisfeita com aquela terra seca, pelo menos ela recebeu. Quantas vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos? Nós temos que ser agradecidos, sim. Não estou dizendo que nós temos que ser revoltados, temos que ser agradecidos. Porém, nós devemos ser ousados em sonhar. A palavra de Deus fala que se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Ele vai nos abençoar. Quantas vezes Deus deseja nos levar além e nós não conseguimos sonhar com coisas boas para nós. E essa mulher chamada Aquisá, ela falou, dá-me uma bênção. Ela foi ousada, né? Eu quero uma bênção, eu quero as fontes superiores e fontes inferiores. Por quê? Água em Israel era um tesouro, era como se fosse ouro. A maior riqueza nas terras de Israel, até hoje, é a água, né? Então, ela pediu fontes de água, ela estava pedindo riquezas para ela.
Ela queria ser próspera. Ela queria mais do que uma terra seca. Eu quero fontes superiores e inferiores. Eu quero além. Isso não é... Então, Deus, Ele tem coisas boas para fazer na sua vida. Isso não é pecado. Sabe? Você sonhar em crescer, em avançar, em conquistar. Deus tem conquistas. E Ele deseja que nós venhamos a sonhar com coisas boas para o nosso futuro, para a nossa família, para a nossa igreja. Como eu tenho sonhado com tantas coisas boas para esse ministério, e não há pecado, e nós temos que decidir isso, porque quando nós não decidimos sonhar, somos pessoas conformadas, né? Somos conformados com aquilo que nós temos. Tá bom desse jeito, nós não saímos do lugar. Deus deseja que nós venhamos a ser ousados, ousadia. Deus deseja que nós venhamos a sonhar com coisas a mais. Deus tem coisas boas para a sua vida. Precisamos querer algo a mais. Isso vai requerer o quê? Luta, transpiração, né? Porque nada vem de mão beijada, né? Nada vem, nós temos que ir à luta, nós temos que conquistar, nós temos que muitas vezes transpirar, pagar um preço, perseverar, não desistir, ouvir vários não, porta na cara, muitas vezes lidar com as rejeições, mas seguir em frente, em rumo às conquistas. Então, a minha palavra para você hoje é: decida sonhar, sonhe. Sonhe com os propósitos de Deus para a sua vida, com os projetos de Deus para a sua vida. Gente, eu sonhei de levar um ônibus para o Congresso de Mulheres semana que vem, ó. Semana que vem estamos indo, para a glória de Deus. Sonhei, vamos embora. Temos que... É um preço, estamos pagando preço, né, gente? Tem um preço a ser pago, né? Tem um preço, nada de graça. Né? Tem um preço de tudo, de oração, de conquista. Cada um está pagando o seu preço, aí a sua luta. Ainda tem até sábado ainda para a gente pagar mais um pouquinho de preço, né? Mas a gente está mais perto do que longe. Então, mas é um sonho, né? É um sonho, é algo que nós estamos querendo. Estamos saindo da nossa zona de conforto. Estamos indo além do normal. Então, nós precisamos decidir. Foi uma decisão que nós tomamos. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós precisamos seguir em frente. Precisamos sonhar, né? Decida hoje. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida, sabe? Não tenha medo dos seus opressores. Opressores, vamos ter um montão assim de opressores, situações para nos paralisar, para nos impedir. O medo não pode te paralisar. O medo não pode te afastar daquilo que Deus projetou para a sua vida. Não tenha medo. E se tiver com medo, eu sempre falo, vai com medo mesmo. Vai com medo e vai orando, que Deus vai, te revestindo e vai transformando esse medo em coragem, em conquistas. E Deus vai trazendo fé no seu coração. Então não tenha medo, levante-se como mãe dessa nova geração. O Senhor tem te chamado para um posicionamento, sabe? Assim como Débora foi chamada para ser uma mãe daquela nação, para ser uma autoridade, para ser uma pessoa de destaque. Deus tem te chamado para ser alguém relevante, sabe? Talvez no bairro onde você mora, talvez no seu trabalho, um chefe de trabalho, alguma coisa desse tipo. Receba, tome esse posicionamento, sabe? E deixa Deus te usar. Sabe, se posicione como alguém de Deus, como um profeta para fazer a diferença. Decida. Deus quer te levantar, né? Para você gerar filhos e filhos para a glória de Deus. Então, essa Aquisá, ela foi em busca da sua prosperidade, sabe? Ela não se conformou em ter uma terra seca. Será que você tem se conformado em ter uma terra seca na sua vida? Como que está a sua vida? Como que está a sua família? Como que estão os seus relacionamentos? Como que está o seu projeto? Está tudo seco? E é isso aí que você vai ficar para sempre? Não. Deus tem fontes superiores e inferiores. Seja ousado. Decida hoje sonhar e avançar. Então, a palavra para você hoje é decisão.